Olá, estamos de novo aqui no programa Clique Jurídico da TV Êxito para falar de um tema muito interessante, que é o direito bancário, também o direito do consumidor. Para falar sobre o assunto, a gente vai conversar com a professora Roberta Densa. Ela é professora aqui do curso Êxito e também é advogada, então seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês, com o pessoal do Êxito. Tá bom. Professora Roberta, conta um pouquinho, sim, quais são alguns direitos dos consumidores, especialmente ligados às tarifas bancárias, que é um tema que gera muita polêmica, né? Muito problema até. Com certeza. Então, dentro da área de direito bancário, a gente tem inúmeras questões que envolvem direito do consumidor. Eu diria que hoje 95% dos contratos bancários que são firmados, eles têm aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Vários são os problemas que o consumidor às vezes enfrenta e a própria instituição bancária enfrenta em relação a esses contratos. E dentre eles, tarifa e juros são os dois maiores problemas, né? O consumidor sempre tem muita dúvida quais são as tarifas que ele tem que pagar ou que ele não tem que pagar e como é que isso funciona na prática. Em 2010, o Banco Central do Brasil emitiu uma resolução, que é a Resolução 3919. Então, Resolução do Banco Central 3919 de 2010. Essa resolução, ela traz um rol de tarifas que podem ser cobradas pela instituição financeira. Então, várias são as tarifas, vários são os serviços prestados e os nomes das tarifas correspondentes. Só essas tarifas podem ser cobradas, tá? Então, como é que funciona? O banco pode cobrar tarifa? Pode. Qualquer tipo de tarifa? Não. Só as tarifas que estão na Resolução 3919. Então, vou te dar um exemplo que é a pior de todas, porque todo mundo pergunta sobre essa. É a chamada tarifa de cadastro. Hoje é a TC e antigamente era chamada de TAC, Tarifa de Abertura de Crédito. Até 2010, a tarifa... Teve aí uma resolução também que veio antes, 2007, e aí veio uma decisão do STJ sobre o tema. Mas, basicamente, a diferença entre a tarifa de abertura de crédito, que antes era cobrada, e a tarifa de cadastro, que é cobrada agora, é que a tarifa de cadastro pode ser cobrada uma única vez. Você vai abrir uma conta numa instituição financeira, você vai fazer um financiamento bancário com uma instituição financeira que você não tem nenhum tipo de relacionamento. Tarifa de crédito, que é a TC, tarifa de cadastro, perdão, TC. Essa pode cobrar uma única vez. Aí você tem lá a sua conta corrente, por exemplo, que você abriu, você pagou essa tarifa, e aí você pretende fazer um financiamento de um automóvel. Pode cobrar tarifa de novo. Essa tarifa de abertura de crédito, não. Né? Por quê? Porque a tarifa de cadastro já foi cobrada. É para analisar se você tem condições de ter uma conta corrente. Ele já sabe do teu histórico, então ele não pode te cobrar de novo. E a TAC, que era cobrada antes, era a tarifa de abertura de crédito. Por que tarifa de abertura de crédito? Porque toda vez que você abria um crédito, ele te cobrava uma tarifa. Percebeu a diferença entre uma e outra? Então hoje eu posso cobrar uma única vez e nunca mais a instituição financeira pode cobrar de você. Antigamente ela cobrava todas as vezes que fazia um financiamento. E um detalhe importante, que também mudou com essa resolução, é que essa tarifa ela pode ser cobrada uma única vez e nunca em percentual, só num valor fixo, em reais. Antigamente cobrava-se também pelo, por exemplo, se a pessoa fazer um financiamento de um automóvel, era de 1% do valor do automóvel, mas o serviço é um só, quer dizer, não importa o valor do automóvel. Então você pode cobrar, mas por um valor fixo, tá? Então isso ficou resolvido com essa resolução 3919 do Banco Central. Tem várias outras tarifas que podem ser cobradas, mas eu acho que essa é a pior de todas, né? Assim, é que mais as pessoas têm dificuldade de entender como é que ela funciona. Um outro problema frequente é em relação às taxas de juros, né? Isso todo mundo reclama também. Ninguém quer pagar juros, né? Esse é um problema grave. Veja, as taxas de juros, elas podem ser cobradas pela instituição financeira acima de 12% ao ano. Isso é regra. Um particular não pode cobrar, mas uma instituição financeira pode cobrar. Por quê? Porque ela faz captação de dinheiro, ou seja, ela pega o dinheiro das pessoas, administra esse dinheiro e empresta para outras pessoas. A função de uma instituição financeira nada mais é do que fazer essa intermediação de administração financeira. É isso que uma instituição financeira faz.
Então, na verdade, não é o banco que te empresta dinheiro. Quem te empresta dinheiro são as pessoas que colocam dinheiro no banco. O banco administra esse dinheiro e entrega para você. E você, por sua vez, paga o financiamento e essa pessoa, o banco vai lá e devolve para a pessoa que emprestou dinheiro para ele. Então, uma instituição financeira, ela funciona dessa forma. Não é dinheiro dela que ela empresta. Então, isso é muito importante que a gente deixe claro. O dinheiro que ela empresta é das pessoas, de pessoas para pessoas. Então, para que o banco possa fazer essa intermediação, ele precisa pagar juros para quem tem dinheiro e cobrar juros de você. Porque ele vai pegar o dinheiro dessa pessoa e vai ficar com ele. Para que essa pessoa deixe esse dinheiro no banco, ele vai ter que dar uma contrapartida. Que contrapartida é essa? Juros. Então, o banco paga em investimentos para o investidor, devolve em investimento, devolve em juros. E o banco cobra juros de quem ele vai emprestar o dinheiro para que depois ele devolva. O spread bancário é essa diferença entre o que ele capta e o que ele empresta. Essa diferença no Brasil ainda é muito alta, por inúmeros motivos. Seja por questão da falta de segurança jurídica no Brasil, porque o nosso judiciário demora muito. A gente tem inúmeros problemas, né, que envolvem essa questão. E as taxas de juros no Brasil são uma das taxas mais altas do mundo, né? Pode cobrar taxa de juros de alta desse ponto, Roberta? Pode. Pode porque a lei não dá um limite da cobrança de taxa de juros e o Banco Central também não dá esse limite de taxa de juros. Mas o STJ diz o seguinte: todas as vezes, para você saber se uma taxa de juros é abusiva ou não, você tem que olhar a média de mercado. Então, por exemplo, tem uma pessoa que diz isso que eu gosto bastante, o professor Fabiano Jantari. Ele diz que a gente tem que pensar os juros como a gente pensa a banana na feira. Tem muita banana na feira e tem pouca gente para comprar, vai ficar mais barato. Tem pouca banana na feira e muita gente querendo banana, vai ficar mais caro. E o que acontece no Brasil é isso. A gente tem pouco crédito e muita gente querendo tomar crédito. Então a taxa de juros é mais alta, porque a gente não tem acesso ao crédito como nós gostaríamos de ter. Então esse é um problema seríssimo econômico e não jurídico. E a gente não adianta tentar resolver um problema econômico com jurídico, quer dizer, tentando limitar a taxa de juros, porque isso não vai resolver o problema. O que vai acontecer é que a pessoa fala, tá bom, a bola é minha, se eu não brinco, ninguém brinca, então eu não vou emprestar dinheiro para mais ninguém. O que aconteceria seria isso. O que o STJ fez para equacionar essa solução? Já que a gente tem que pensar os juros como banana na feira, eu tenho que dizer que o preço da banana está caro se estiver muito acima da média de mercado. E é isso. A taxa de juros vai ser abusiva se ela estiver acima da média de mercado. Então, qual que é a média de mercado? Vou dar um chute, porque eu não tenho certeza hoje de como ela está, mas a taxa média de mercado para cartão de crédito é de 430% ao ano. É uma taxa muito alta. Ok. Para eu dizer que essa taxa é abusiva, eu teria que fazer uma comparação em todas as taxas do mercado para a mesma linha de crédito. Aí a pessoa tomou essa taxa por 700% ao ano, aquela está abusiva. Mas a que está dentro da média de mercado não é abusiva. Esse foi mais ou menos o entendimento, tem sido o entendimento do STJ a respeito do tema. Não é limitado a 12%, pode cobrar juros acima de 12%, e para a gente entender que ele é abusivo ou não, eu preciso saber qual é a média de mercado. Se estiver dentro da média de mercado, não tem abusividade, o consumidor não tem o direito de pedir a revisão dessa cláusula. Interessante. É a lei da oferta e demanda. Perfeito. E não corre o risco de todos os bancos se unirem, colocar a taxa lá em cima, falar que essa é a média do mercado? Isso também é uma ótima pergunta. Por que acontece no Brasil? E aí eu vou fazer uma crítica, porque eu acho que ela realmente precisa ser feita, o seu posicionamento foi perfeito. Eu digo que a gente conta nos dedos de uma mão quantas instituições financeiras a gente tem brigando efetivamente no Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco e Santander. Os outros são pequenos. Então vamos dizer assim, os players são esses. 2 deles são públicos. Então vai se unir contra banco público, quer dizer, junto com o banco público para dizer que vai diminuir a taxa ou aumentar a taxa. É complicado isso.
Então, é lógico, o problema da falta de concorrência no setor é grave, especialmente com os últimos tempos aí, a compra de várias instituições financeiras, uma pelas outras. Então, é gravíssimo, é um problema muito sério. Mas mesmo assim, o maior problema ainda é econômico, por quê? Porque quanto mais a gente tem crédito para colocar no mercado, e a Febraban gosta muito disso, pensa muito nessa ideia, né, de aumentar cada vez mais o crédito. Só que para poder aumentar cada vez mais o crédito, tem que ter dinheiro em caixa. E a gente não tem investimento para isso. Pelo contrário, os investidores estão saindo do Brasil. Então, se a gente conseguisse resolver o problema econômico primeiro, aí acho que seria uma boa começar a perceber se a falta de concorrência está gerando dominação de mercado, e gerando dominação de mercado a gente tem um problema lá do direito de concorrência. Aí sim é um problema a se pensar. Infelizmente no Brasil isso é cada vez mais frequente em alguns setores. Setor de telefonia, setor bancário, são os setores que o consumidor mais apanha. Quanto menor a concorrência, pior para o consumidor. Não tem a menor dúvida. Por isso também tem crescido bastante a oferta de crédito por outras formas de concessão. Tem até um site interessante que se chama Capitalismo para os Pobres, que ele faz essa intermediação fora de uma instituição financeira. É um negócio extremamente interessante que está começando a acontecer. Formas de pagamento de cartão que não são cartões de banco, não é uma instituição financeira. Mas isso tem que tomar um certo cuidado, porque a gente tem uma regulação em cima disso, que é de Banco Central. E o Banco Central precisa fiscalizar. Então, quer dizer, é realmente uma área muito difícil de lidar, mas não tenho dúvida, se a gente resolver esse problema econômico jurídico, teria uma solução muito mais fácil. Entendi. Muito interessante, professor. Obrigada pela sua participação. Vocês continuem ligados, se inscrevam no canal, é só apertar nesse ícone que fica aqui no canto. E acessem o nosso site, cursoexito.com.br, e o Facebook, Curso Êxito Edu. E assim vocês ficam por dentro dos cursos que são oferecidos aqui, e também não só das pós-graduações, mas de outros cursos profissionalizantes, também os cursos técnicos. Muito obrigada e até mais.